Foi, salve. Olá, boa tarde para você aí das redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje é um evento importante porque é o lançamento dos resultados da pesquisa do ISA Capital 2015, do rastreamento de câncer na cidade. Um tema muito importante que preocupa muita gente. A Secretaria preparou uma análise de dados sobre 4 tipos de câncer: câncer coloretal, câncer de próstata, câncer de mama e colo de útero. Para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Dr. César Inovei. Boa tarde. Boa tarde. Ele é médico de família, participou das análises do rastreamento de câncer coloretal, próstata e câncer de mama. Hoje, especificamente, a gente vai, ao longo da semana, dos próximos meses, a gente vai falar, sobre todos os assuntos, mas hoje a gente vai focar especificamente no câncer de coloretal. Onde fica esse câncer? Onde aparece, Onde aparece, exatamente. Então a gente pensa que o câncer coloretal ele vai pegar a parte do intestino, principalmente a parte final do intestino, então pegando parte do reto, mas principalmente o intestino grosso. Tá bom? Esses são os 2 locais onde aparece. Fica mais ou menos aqui, assim? Mostra isso, aqui fica mais aqui, ou menos. assim, para esse lado aqui, porque o câncer coloretal, o intestino grosso, ele faz um U assim para baixo, né? Ele faz assim. Isso. Então e aí ele pega desce mais nessa porção terminal até chegar no reto, né? Até chegar na parte final do intestino. Vocês sabem muito bem onde fica a parte final do intestino. Mas e agora conta um pouco pra gente como é que a gente pode perceber alguns sintomas desse tipo de câncer. Tá. É super importante, às vezes, qualquer tumor, quando a gente diagnostica com uma fase mais precoce, o índice de cura é muito alto. Então, assim, a gente não tem só que sensibilizar os profissionais de saúde, a gente tem que sensibilizar também a população, exatamente para pensar de que forma aparecem os primeiros sintomas, né? Então, assim, ele é um tumor bem lento, ele tem um crescimento bem lento. Então o que acontece? Ele não é daqueles que é repentino. Aparece e dali 6 meses a pessoa ela já entra num processo muito grave e acaba até falecendo. Não, câncer coloretal, geralmente ele vai aparecer de uma forma bem insidiosa, bem lenta, e ela vai trazendo pequenas alterações que acho que o usuário tem que ficar mais ligado. Então a primeira coisa é, a partir dos 50 anos, aumenta-se muito a prevalência desse tipo de tumor. Então, quem tem mais de 50 anos já tem que ficar ligado. E aí... Isso. E daí, por exemplo, se começa a ter alteração do hábito intestinal. Então, a pessoa estava com o hábito intestinal de uma vez por dia e de repente começa a ter hora diarreia, hora obstipação, que é o famoso intestino preso, isso ciclando de uma forma mais constante, sem ter mudança de dieta, sem ter feito nada de diferente. Tá tudo bem, e aí de repente, com frequência você observou que mudou, ou ficou muito solto, ou muito preso. Isso. Ou então um cansaço, às vezes alteração até das fezes, porque quando o tumor está um pouquinho mais aumentado, ele pode fazer uma pressão e o formato das fezes não ser o mesmo, né? Então assim, é importante que a gente sempre tenha a questão do hábito intestinal. O intestino funciona todos os dias, ou se não funciona todos os dias, funciona pelo menos uma vez por semana, regularmente. E daí a gente tem que ficar prestando atenção nisso. Tem outros sintomas que são mais indiretos, né? Então às vezes um sangramento nas fezes, lembrando que não é só tumor que causa sangramento nas fezes, né? Associado ao emagrecimento, de repente o paciente vai fazer um exame e constata-se uma anemia. Então essas questões, elas são importantes para que, no conjunto de tudo isso, procure o mais rápido o serviço de saúde para que a gente tenha essas questões resolvidas. É olhar para si mesmo, identificar o que aconteceu, lembrando que esses sintomas podem ser várias outras coisas, não são necessariamente de câncer, mas se você identificou, procura o médico, procura a UBS mais próxima da sua residência, marca uma consulta, porque é importante, né? Não adianta ficar tomando remédio, se automedicando e achando que vai resolver a situação. Lembrando que tem uma coisa que é interessante, quem já teve câncer de colo retal na família, né? Quem tem alguma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, essas pessoas ela têm um risco mais aumentado, então não necessariamente tem que esperar ter sintoma. Essas pessoas elas têm que procurar... Quem já tem algum histórico na família também tem que ficar, também passou dos 50 anos, então assim, são várias coisas que vocês têm que prestar atenção para poder diagnosticar e conseguir o tratamento de forma mais rápida. Então as pessoas têm os sintomas, ela vai ao médico, procura, quais são os exames, os possíveis
exames para poder diagnosticar o câncer de colo retal? A detecção precoce, ele começa muitas vezes com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Que é um exame de fezes. É um exame de fezes, onde vai se detectar a presença de sangue humano, né? Que a gente não consegue enxergar, Não né? consegue enxergar. É claro que assim, quando você consegue enxergar, no próprio exame vai dar também. Mas a intenção do exame é da gente pegar um sangramento que não aparece a olho nu. Ah, entendi. Bom, uma vez feito isso, e se o exame dá positivo, aí o paciente precisa de um exame um pouco mais detalhado que vai se visualizar diretamente o intestino. Esse exame chama colonoscopia. Colonoscopia é um exame bem conhecido aí para quem já transita pela área de saúde. Como é que funciona o exame de colonoscopia? Como é que ele é feito? A colonoscopia é como se fosse um exame de endoscopia, que nem quando a gente faz para visualizar gastrite, coisas no estômago. É um tubo flexível que na ponta tem uma câmera. Ah, então tem um tubinho que tem uma Isso. câmerazinha na ponta. E essa câmera ela vai percorrer todo o caminho do intestino. Então aí ele entra pelo reto, ânus, isso. né? E daí pega o reto, pega até o intestino grosso. Então ele faz uma volta grande. A intenção é que se olhe o intestino como um todo. Porque se aparece um tumor, aparece um pólipo, uma bolinha que a gente chama, né? E isso é de fácil visualização. Tanto que esse exame, quando se detecta isso, ele tem a possibilidade de arrancar um pedacinho para a gente fazer a biópsia. Ah, então além da câmerazinha tem uma lá que tem uma pincinha que acaba tirando um pedaço, ou tira o próprio pólipo, se é benigno, né? Porque tem que tirar mesmo, ou então pega esse pólipo e leva para a gente olhar que tipo de célula, porque a célula cancerígena ela tem um jeito diferente no microscópio. Então a gente chama isso de biópsia e a gente vai ver se essa lesão que foi biopsiada, ela é câncer ou outra coisa. Exato. E a gente falou que esse exame, ele tem que ser feito por pessoas com mais, né, dentro da faixa que a gente falou, maior prevalência está em pessoas com mais de 50 anos. Quais são os riscos, né, para uma pessoa com mais de 50 anos, 60, principalmente idoso, em fazer um exame dessa complexidade? Esse é um exame que, assim, ele não é que nem a pesquisa de sangue oculto, que não tem invasão, né? Que não, você precisa colocar uma cânula dentro do intestino, injetar gás, né? Isso distende... então você coloca o fiozinho e aí você injeta um gás para abrir... Para deixar o intestino bem fácil de visualizar. Né? E primeiro que tem a própria preparação do exame. O paciente tem que fazer uma preparação com laxativos, então assim já é bem incômodo. Pacientes que são muito idosos ou que têm algum grau de desnutrição, às vezes pode desidratar, porque realmente utiliza-se bastante o preparo. O intestino tem que ficar bem limpo, senão a gente não consegue ter uma visualização tão clara. Então o primeiro risco é do próprio preparo e do incômodo mesmo. Depois o próprio procedimento leva a casos mais extremos, por exemplo, risco de perfuração. Você pode ter um intestino perfurado. A colonoscopia pode, talvez, né? Existe esse risco, inclusive, de perfurar. Então, para resolver um problema, acaba criando um problema. Com certeza. Então, assim, por isso que tem que ter uma indicação bem precisa. Isso não pode ser pedido assim, sem uma necessidade tão importante, porque senão você pode submeter o paciente a riscos desnecessários. Entendi. E daí isso não é bom para ninguém. Essa preparação, né, esse exame, muitas vezes para idoso você precisa fazer sedação, então tem a questão do risco anestésico além também. Dos riscos do próprio exame, ainda tem a sedação do idoso, também traz riscos inerentes. Traz riscos, como qualquer procedimento anestésico, né, qualquer procedimento invasivo. Claro que é um exame seguro, isso que é importante que a gente saliente, mas um exame seguro não quer dizer que ele está isento de risco, tá bom? Tá certo. E o que a pesquisa do ISA traz de informação, e aí a gente agora vai falar um pouco da perspectiva da saúde pública, o que a pesquisa do ISA traz de informação sobre o que a população está fazendo? Está fazendo os exames, está fazendo o sangue oculto, está fazendo colonoscopia? Quais são os números que o ISA traz sobre esse tipo de comportamento? É importante que assim, os gestores do SUS eles têm que ter uma noção do como é o comportamento dos seus munícipes, como é o comportamento da população com relação a algumas práticas de saúde, práticas preventivas, né? Então a primeira coisa é você entender de que forma as pessoas têm se cuidado com relação ao câncer coloretal. Isso faz com que a gente consiga organizar para dentro da rede de serviços do município políticas públicas mais precisas, a gente consegue organizar lugares onde tem uma demanda, onde há um entendimento que há uma prioridade para uma ação específica no município.
Então é uma ferramenta de planejamento importantíssima. Entendi. Então, olha, no evento de hoje a gente vai trazer esses dados do rastreamento de câncer e aí vocês se perguntam, ok, a gente tem os dados e o que né, a área técnica, o que os gestores da Secretaria Municipal de Saúde fazem com esses dados? Eles olham para esses dados, eles analisam, inclusive o Dr. César fez parte, né, da sistematização e da análise desses dados para identificar qual é o perfil, o que acontece, qual que é a realidade também, né, das pessoas, né, os territórios que elas pertencem, qual que é a realidade daquele local, para poder fazer políticas públicas de modo a controlar melhor a situação. É isso? Com certeza, com certeza. O nosso grande objetivo é que a saúde das pessoas melhore e que esteja garantido assistência a quem precisa, né? Exato. Para você que acompanha a série do ISA Capital 2015 nas nossas redes sociais, a gente fez um post essa semana falando sobre o aumento dos exames de diagnóstico precoce de câncer de colo retal. Isso é uma boa notícia, né, doutor César? Com certeza. Mostra primeiro que as pessoas querem se cuidar mais e para dentro da rede pública a gente tem tido mais acesso para as pessoas procurarem mais saúde, realizarem propostas de prevenção, né? E isso é super importante. Eu acho que mostra um ganho para o sistema. Exato, significa que as pessoas estão acessando mais o sistema e estão fazendo exames e, obviamente, tendo aí o diagnóstico adequado, sim ou não, e realizando o tratamento ou não, se for o caso. Agora, doutor César, por fim, para o cidadão, né, que identificou lá que está um problema, não sei o quê, quais são os caminhos dentro do SUS? Ele procura a UBS e aí depois ele pede o exame, em que emaranhado ele tem que fazer ali dentro para poder ter acesso ao tratamento? É uma ótima pergunta. Então, assim, sempre a porta de entrada para o sistema público vai ser a atenção primária, vão ser as unidades básicas, sejam elas estratégia saúde da família, sejam as unidades tradicionais. O famoso postinho de saúde mais perto da sua casa. Exatamente. Agora, quando você tem alguma situação, né, vamos imaginar um paciente que descobriu uma forma mais aguda, né, um pronto-socorro, numa emergência, consegue também ter o acesso. Mas quando a gente pensa em prevenção, da forma como a gente imagina que tem que ser detectado precocemente o câncer de colo retal, é através da unidade básica, o posto de saúde. Então você vai na unidade básica, marca a sua consulta, o médico vai dar uma olhada e aí ele vai tomar as decisões cabíveis, né? Pedir exame, aí vai para a rede especializada e aí o fluxo continua normalmente, claro, aí garantindo a maior saúde integral do cidadão. Doutor César, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai estar lá no evento. Você que acompanha as nossas redes, os dados estão lá. E aí, eu já falei que era a última, mas agora é a última mesmo. Queria que você contasse pra gente, a partir da conclusão desses números, né, do ISA Capital, se tem uma ou duas grandes propostas importantes a serem colocadas em termos da diretriz da política pública para o câncer de colo retal. Eu acho que o mais importante é que a gente dissemine para a população e para os profissionais de saúde os sinais de alerta para a detecção precoce. Então, prevenção sempre é melhor do que quando a gente vai no estágio mais avançado de doença. Então, essa sensibilização de quais os sintomas, de que forma o paciente pode acessar a nossa rede de serviços, esse é o mais importante, né? E isso o ISA trouxe bastante para a gente entender um pouco como que isso se comporta dentro do município. E a gente, quanto Secretaria Municipal da Saúde, vai estar preparada aí com divulgação de informações, divulgação para os técnicos de saúde, para o pessoal da UBS. Dr. César aí vai estar comandando esse time aí de conscientização também na Secretaria Municipal da Saúde. Boa tarde, gente. Obrigada, Dr. César. Até mais.